Existem irmãos que consideram que as 7 igrejas do Apocalipse, além de serem igrejas históricas que realmente existiram há 2000 anos, alguns irmãos entendem que essas igrejas, elas representam eras da igreja. Que cada uma daquelas 7 igrejas, ainda que eram realmente históricas, elas representam momentos da igreja em toda a história, até a nossa. Esses irmãos entendem que a última geração, a igreja que estiver no momento em que Cristo voltar, vai ser a pior igreja. Você sabe qual que é a última? Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22, fala dessa igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, igreja de Laodiceia. Eu sei que você não é fria nem quente. Melhor seria que você fosse fria ou quente. Assim, porque você é morna, nem fria, nem quente, estou a ponto de vomitá-la de minha boca. Você diz, igreja de Laodiceia, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cega e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está dizendo isso é o dono da igreja, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Ele está dizendo isso a uma de suas igrejas. Ela é, ou era, uma igreja, a autêntica igreja de Cristo. Mas se você for ver dessas 7 igrejas, para todas elas Jesus tem algo a dizer. Para todas elas Jesus tem algo a considerar que Ele está fazendo de bom, algo bom. Mas para Laodiceia não tem nada de bom. Não há nenhum elogio. Laodiceia não dava um bom testemunho. Mas, mesmo assim, e assim que Deus faz com seus filhos, Ele disciplina seus filhos. Se não fossem filhos, Ele deixava correr. É assim que Ele manifesta para o mundo. Vocês querem viver assim? Vivam. Mas para os seus filhos, Ele corrige. E é por isso, então, que Ele diz: eu repreendo e eu disciplino todos que eu amo. E eu estou repreendendo vocês, Laodiceia. Arrependam-se. Eu estou à porta e bato. Jesus não está à porta batendo no coração de ímpios. Esse não é um texto para evangelismo. Jesus está à porta batendo no coração daqueles que já creram nele. Aqueles que realmente creram abrirão a porta.
E ele diz: ouça o que o Espírito está dizendo para vocês. Eu não concordo com a interpretação, essa ideia de 7 eras da igreja. É ir além do texto. O texto não diz isso. Por outro lado, eu creio que a igreja ocidental, eu tenho compartilhado isso, a igreja nossa hoje, eu e vocês, que nós estamos, eu e vocês, não é os neopentecostais, não, eu e vocês, a igreja do Ocidente, a igreja da Europa, a igreja dos Estados Unidos, a igreja da América Latina, ela representa muito bem a igreja de Laodiceia. A gente se encaixa. Eu não assino o que o pastor Paulo Júnior disse quando ele disse: esta é a pior geração de cristãos de todos os tempos. Eu não vou dizer isso que ele disse. Mas se não for a pior, com certeza é uma das piores. E isso, veja, eu não estou falando no eu estou falando, isso nos inclui. Um irmão estava considerando uma mensagem e ele disse que eu não deveria confrontar, às vezes, a comunidade do jeito que eu fiz. Mas não tem como não fazer isso. Eu já falei algumas vezes, quando eu estou falando aqui, essa espada, ela corta dos dois lados. Irmãos, nós nunca vivemos, houve um momento no Ocidente que viveu perseguição. E foi um dos momentos mais gloriosos da história da igreja. Ela cresceu em poder na palavra. Pessoas sendo convertidas. Deus transformando cidades, países. Isso aconteceu na Reforma Protestante. Mas não foi só porque eles voltaram para a Escritura. Claro que é a base, mas ali havia a ação do Espírito de Deus na Reforma Protestante. Mas sabe o que aconteceu? Essa igreja cresceu, Deus abençoou, ficou rica. O que ela é hoje na Europa? Nós, aqui no nosso país, nós não sabemos o que é sofrer, irmãos. Não sabemos o que é perseguição. A gente não tem a menor ideia disso. Nós não sabemos, nós somos fracos. Irmãos, o momento que a gente vive agora, só realça isso. Nós somos fracos demais. Alguns vão achar que isso é sensacionalismo. Eu, sinceramente, não me importa. Frase de efeito. Lacrar? Não. Cada um de nós deve considerar a luz da palavra. Mas nós não temos uma boa teologia, pela graça de Deus, sim. Pela graça de Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, se nós temos, é pela graça, e sim temos. Mas falta, irmãos, piedade, falta devoção, falta voltar para o primeiro amor, falta buscar a face do Senhor. Nos últimos anos, parece que alguns irmãos têm dito isso também, eles são considerados radicais. O Paul Washer é um deles. O John MacArthur é outro. Alguém disse que ele é um louco. Ele é um louco. Irmãos chamando ele de louco. Irving Lutzer. Homens que estão dizendo, e eu estou falando desses casos americanos, que assim como nós nunca sofreram, eles estão dizendo, irmãos, esse período dessa graça excedente está acabando. O pastor Irving Lutzer disse, irmãos, nós precisamos preparar os nossos filhos para morrerem por causa do Evangelho. A gente não sabe o que é isso. E o momento que a gente está vivendo agora, mostra como a gente não sabe, não entende, não tem discernimento. Alguns creem que antes da volta do Senhor, vai haver um grande avivamento.
Eu gostaria de crer nisso. Eu espero estar errado, mas eu não acredito. Eu creio que é aquilo que os homens iriam de mal a pior nos últimos dias. Mas Deus pode fazer sim. Na idade das trevas, onde uma falsa igreja reinava, Deus levantou homens. Ele pode fazer isso agora? Claro que Ele pode. E nós podemos pedir sim. Mas isso não começa, aviva o país, aviva a mim. O que nós sabemos, de acordo com o Apocalipse, é que, independentemente de avivamento, quando Jesus estiver voltando, o grande dragão vai colocar todas as suas forças contra os demais filhos de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 11. O cenário, irmãos, o cenário que alguns pintam é tão distante do que a palavra de Deus diz. Como é que vai ser a igreja no fim? Ela vai ser isso aqui. Eles, os cristãos, o venceram, o dragão que vai persegui-los. Eles venceram, né? Como é que eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Como é que eles venceram? Diante da morte, eles não amaram mais a própria vida. É para morrer por amor ao Senhor? Eis-me aqui. Mas isso, o momento que a gente está vivendo agora, retrata esse eis-me aqui nosso. Mas que cenário pavoroso. Para nós, a igreja do Ocidente, moderna, rica, é pavoroso. Mas não para alguns dos 260 milhões de irmãos nossos em países onde o comunismo governa, em países onde o hinduísmo, a idolatria impera, em países onde os muçulmanos perseguem cristãos. Isso é dia a dia para eles, irmãos. Mas você não vai falar de uma igreja que glorifica a Deus? Eu estou falando. Hoje a gente vai encerrar essas reflexões. E eu estava procrastinando tratar desse assunto. O que nós já vimos de uma igreja que glorifica a Deus? Ela ama a palavra de Deus, ela proclama o Evangelho, fala do que Cristo fez. Toda a base, por exemplo, para nós não temermos a morte, eu não temo mais, só vai acontecer quando for o poder de Cristo em mim. Eu posso cantar isso, mas não viver isso. O poder do Evangelho não nos leva a não temer absolutamente nada. Os membros têm alegria em estar juntos. Como é bom estar junto. Cheio de pecador à sua volta. A gente se identifica. A gente se ajuda a olhar para aquele que pode nos transformar. A gente tem prazer em estar junto. Eu estava conversando com o irmão Márcio da primeira igreja. Estava conversando no sair do domingo passado aqui. E ele fazia tempo que a gente não se via. Ele voltou aqui. Passou, dei um tchau para ele. Veio, irmão, que bom te ver. E quando eles voltaram a se reunir, ele disse assim na pregação: irmãos, quando o governo mandou a gente parar, a gente parou. Agora eles autorizaram a gente voltar. E cadê todo mundo? Eu não consigo entender, irmãos. Já não tem justificativa, irmãos. A igreja cuida dos seus membros. A igreja cuida da emoção, longe, mandando um zap. Como é que você está?
sem eu ver você? Isso é cuidar? Ela anela pela volta de Cristo. Quando você olha tudo que está acontecendo, o que você pede? Não, Senhor, está ficando ruim. Livra-nos disso. Não, Senhor, volta logo. Nem que a gente tenha que sofrer, volta, Senhor. Ela é discipuladora? Virtual, não. Ela disciplina porque ama. Como alguém disse, um pastor muito espiritual. Quando o John MacArthur resolveu voltar com a igreja, eu não estou dizendo que ele fez tudo certo, a maneira como ele fez, mas em voltar eu tenho absoluta certeza que ele fez. Em se opor a um governo anticristão, ele fez. E maravilhosamente a igreja respondeu. Aí aquele pastor espiritual, ele disse assim, o John MacArthur ama mais a Bíblia do que o próximo. Porque ele ama a palavra de Deus. Ele ama mais o próximo do que você com esse seu discurso. Porque está junto naquilo que Deus estabeleceu para a gente estar fortalecido. Que não é isso? Ou vamos estar longe para que a gente seja fortalecido ou está perto? Nós não vamos ver isso na história da igreja, irmãos. Nós vimos que a igreja tem pessoas diferentes e hoje eu queria ver que é uma igreja que ora, uma igreja que glorifica a Deus. Eu creio que esse é o aspecto que mais reflete a nossa mediocridade. Nós somos parte, eu estou falando nós. Enquanto eu estava pensando nisso aqui, eu estou colocando, escrevi para não esquecer, Marco não vai mudar nada do que você vai falar. Mas ao mesmo tempo, eu creio que o Senhor disse, mas espera aí, não é você que vai mudar quem quer que seja? Ou você não acredita nisso? Ah, Senhor, tem misericórdia, o Senhor pode fazer. O Senhor pode quebrar. O Senhor pode moer. Se é para acontecer isso, faz isso, Senhor. Algo que definitivamente nós não fazemos. Eu estou falando nós. Uma igreja, irmãos, que não ora, que não clama, que suplica, pode ser calvinista. Não vai mudar absolutamente nada. Isso não é força de expressão. Você pode saber tudo de doutrina. Se você não orar, não vai acontecer nada. Você sabe tudo de doutrina. Se você não orar, você está com conhecimento, porque o poder para viver a doutrina que você defende não depende de você, não depende de nós, do nosso conhecimento, mas do poder do Espírito Santo, que inspirou a Escritura para trazer essa doutrina. Nós oramos. Vamos ver um exemplo. Nós temos uma reunião de oração por semana. Flávio leu aqui, aqueles irmãos estavam juntos em oração. Ah, mas é aqueles irmãos, né? Não, são todos os outros. Nós temos uma reunião de oração, nós fazemos no dia do Senhor, perto do culto, para estarmos juntos, para, tipo assim, não atrapalhar ninguém. Tem 5, 6 pessoas. Justificativa para não vir, não falta. Nenhuma justifica. Isso retrata o que nós somos. O que fazer? Clamar misericórdia. Gritar do púlpito não vai resolver nada. Mas clamar misericórdia. Eu estou clamando ao Senhor, Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu não posso mudar nem eu mesmo, mas Senhor, eu quero que o Senhor me mude. Não adianta argumentar, convencer, trazer estatísticas, nada disso muda. Senhor, vem nos quebrantar. Santo Espírito, venha nos quebrantar. Para que nós busquemos o Senhor. Aí eu lembrei do profeta Daniel orando. Daniel capítulo 9.
É um dos homens, um dos poucos homens, que a palavra não fala de nenhum de seus pecados. Mas vamos ver a oração dele. Daniel capítulo 9. Ele está na Babilônia, no Império Babilônico. O povo de Deus, Israel, a igreja do Antigo Testamento está lá. Por quê? Porque não buscava Deus, porque não andava na presença de Deus e naturalmente estava sofrendo as consequências. Deus colocou Nabucodonosor para subjugar o seu povo, para que eles voltassem para Deus. Daniel era um homem de sabedoria, inteligência. Deus deu a ele um dom sobrenatural para interpretar visões e sonhos. Ele glorificava somente a Deus. Ele não batia no peito dizendo, eu tive a visão. O seu Nabucodonosor, o que eu estou dizendo aqui foi Deus que mandou falar para você. Nabucodonosor era o imperador do mundo. Ele estava preocupado? Ele estava com medo? Ele tinha comunhão com Deus. E ele vai orar isso no cativeiro. O que tem a ver com a igreja? Eu estou falando de povo de Deus. No Antigo Testamento, povo de Deus, os eleitos dentre os de Israel. Nós, os eleitos, a igreja. Eles se afastaram do Senhor, estavam sofrendo as consequências. E aí, Daniel ora pela igreja. E eu espero que a oração dele, pela graça, trabalhe no meio e no seu coração. Por que a gente tem que orar? O primeiro ponto que a gente vê na oração dele é que nós precisamos entender pela palavra o momento que a gente está vivendo. Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 19. Nós vamos ler pausadamente e tentar entender o que estava acontecendo. Ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel estava lendo o profeta Jeremias e ele entendeu que Deus havia profetizado que aquele sofrimento iria durar 70 anos. Ele estava lendo a palavra, as Escrituras, a única base que a gente tem. Lendo a palavra de Deus. E pelo exame da palavra de Deus, ele então compreende o tempo que ele estava vivendo. A situação que ele estava, a hora que ele estava vivendo. Você está querendo dizer então que a gente tem que fazer então a hora que a gente está vivendo agora significa, para nós significa que a gente precisa buscar Deus. É isso que significa. Eu não estou querendo dizer não que Jesus está vindo. Ele está vindo. Faz 2000 anos que ele está vindo. Pode ser que ele venha na nossa geração, sim, mas não estou dizendo isso. Mas a hora que a gente está, assim como Daniel entendeu, nós vamos olhar para a palavra e ver que é a hora é para a gente buscar o Senhor. Os cristãos daquela hora futura, quando o Senhor estiver vindo, vão entender o que é a marca da besta, quem é o anticristo. Os cristãos vão entender. Isso está acontecendo agora? Não, o que está acontecendo agora é que a gente precisa entender que essa hora é hora de buscar Deus. É hora que nós precisamos desesperadamente da palavra em oração. E é o segundo ponto, nós precisamos da palavra com a oração. Irmãos, vocês estão entendendo? Nós podemos estudar. Se nós não buscarmos o Espírito em oração, o estudo é conhecimento sem vida.
Nós somos contundentes em defender uma compreensão que cremos ser a que mais glorifica a Deus, mas em nenhum momento a gente está dizendo que isso é a parte de orar e buscar a Deus. É fundamental. Se nós orarmos sem palavra, como a igreja faz hoje, ela ora qualquer coisa, sem discernimento, sem entendimento. Mas se nós lermos a palavra, estudarmos a palavra, tentarmos entender a palavra, sem a oração será apenas conhecimento. Se a gente não fizer nenhum e nem outro, Laodiceia. Daniel, então, ele vai se voltar ao Senhor. Olha o que o texto diz. Por isso, versículo 3, ele estava lendo a palavra, meditando na palavra, e ele entende o momento que ele está vivendo, e o que ele faz? Por isso eu me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Eram sinais. O pano de saco não precisa, o coberto de cinza não precisa mais, o jejum sim. O que ele está se humilhando diante de Deus. Ele está clamando e buscando a Deus. Ele se volta para o Senhor, não para a religião, não para uma doutrina. Ele se volta para o Senhor. E isso implica em relacionamento. Ele clama em desespero, e é o que precisamos fazer hoje. Irmãos, orar não é frase feita. Às vezes eu fico pensando, aquela oraçãozinha que eu faço padrãozinho, não é frase feita, não é coisa repetitiva. A oração não é, como é que eu vou falar? Não, a oração é falar do coração, mesmo que eu fale errado. É falar com Deus. Oração, irmãos, é reconhecer que eu não posso absolutamente nada sem Ele. Nada, isso não é discurso, é verdade. Sem oração, não valho nada, não faço nada que glorifique a Deus. Eu posso fazer muita coisa na carne. Perguntaram para o Tozer, o que é mais importante? A oração ou a palavra? E aí a historinha, né? Qual que é mais importante para o pássaro voar? A asa esquerda ou a direita? O que ele ora? O que o Daniel ora? Ele ora, e aí é um outro ponto, com arrependimento. Santo Espírito, mova-nos a orar dessa forma. Eu quero que você acompanhe a oração dele. Olha o que ele diz. Eu sei que você está com a Bíblia, acompanha aqui na projeção agora. Você confere aí. Eu orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais o Senhor nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e os nossos reis, nossos líderes, os nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, não obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-te a ouvir.
Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito no livro, na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não o temos ouvido. Ó Senhor nosso Deus, que tirasse o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos pecado e somos culpados. Ele não está falando de ímpios, ele está falando da igreja. Essa oração tem que ser nossa. Olha como ele começa. Ó Senhor, Deus grande e temível. Irmãos, o homem que ora isso aqui, que diz que ele é um pecador e ele é culpado, a palavra não aponta nenhum dos seus pecados. O que dirá eu e vocês? Ó Senhor Deus, grande e temível. Irmãos, Deus não muda. Existe aquela ideia absurda, antibíblica, do Deus do Antigo e do Deus do Novo Testamentos. Irmãos, o Deus do Antigo é grande e temível. Jesus é grande e temível. Na oração que o Senhor nos ensinou, o que ele diz? Primeira coisa que ele diz, estava conversando em casa. Pai nosso, que estás no céu, o que ele diz? Santificado seja o teu nome. Ele começa com esse atributo. Será que quer nos dizer algo? Daniel está clamando ao Senhor. Ele está reconhecendo o seu pecado, o pecado da igreja. E agora? Pela graça, ao mesmo tempo que ele clama, ele reconhece, versículo 4 ainda, o Senhor, nós pecamos, mas o Senhor, nós sabemos, mantém a sua aliança de amor com os seus. É um Deus grande e temível, mas que com a sua igreja, com aqueles que verdadeiramente são seus, ele mantém a aliança, uma aliança que não se rompe. Apesar de nós, graças a Ele mesmo, Ele mantém a sua aliança conosco. Irmãos, olha a história do povo de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento. É toda hora ele se afastando, Deus buscando, ele se afasta, Deus busca. Olha a história da igreja, é a mesma coisa. O amor do Senhor pelos seus, apesar de nós, se você realmente crê, eu não estou falando se é evangélico, se é membro da comunidade, se você realmente crê, o amor dele por mim e por você é além do que nós temos feito. Mas aí, irmãos, isso que deve nos mover. Ele diz, a sua aliança de amor para conosco, apesar de nós. Mas aí eu digo, Senhor, mas eu ainda cometo pecados. E graças a Deus por isso. Quando eu reconheço que eu sou um pecador, eu não coloco a culpa em ninguém. Eu pequei. Graças ao Senhor por isso. Eu não me justifico. Ele diz, nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes. Nós, o povo de Deus. E nós, irmãos, no quê? Nós, eu e vocês.
a igreja do Ocidente, em não nos reunirmos para orar. Você quer dizer que a reunião de oração aqui é espiritual por você vir aqui? Não. Mas o que nós temos reflete o quanto nós oramos. Vamos fazer uma pesquisa agora? Vamos fazer uma pesquisa aqui? Você topa? Porque, irmãos, se eu e vocês buscarmos o Senhor em casa, o Senhor que nos leva a buscá-lo em casa, Ele vai mostrar que é importante que nós o busquemos como igreja. Não porque o pastor está dizendo, mas por causa do Espírito Santo nos movendo. Em que nós temos pecado? Medo. Medo. A palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Mas você não tem? Sim, nós temos. Nós lutamos com ele. Mas aí até onde a gente vai? Quando a gente justifica o nosso medo, então nós não estamos crendo que Deus pode tratar. Quando eu justifico o meu pecado de ter medo, eu não estou deixando Deus tratar. Medo de estar junto, em negligenciarmos a igreja, em estarmos juntos. Irmãos, quem determina o que a igreja faz ou não, não tem a menor ideia do que é a igreja. Você acha que esse povo sabe? Sabe o que é a igreja? Eles não fazem a menor ideia do que é a igreja. Nós não buscamos no nosso quarto. Você busca? Nós não buscamos Ele no nosso quarto. Jesus falou para buscar. Nós não colocamos Ele como prioridade. Se surge qualquer coisa, serve, substituir. Qualquer coisa, ainda que seja lícita. Não, eu posso deixar para lá. Não tem ninguém cobrando, né? Não é prioridade, irmãos. Não tem desculpa. Está junto. Não, eu tenho. Não, mas isso aí é religião. Quantas vezes eu não ouvi isso? Não, não é religião, não, irmão. Isso aqui é prioridade. Estar com a igreja é prioridade. Eles estavam todos os dias juntos. Nós temos um dia. Como é que eu vejo? É viver com a mente nas coisas desse mundo. Viver em função disso aqui. Eu preciso cuidar, trabalhar da minha família. Ninguém está dizendo isso. Mas quem que fez tudo para você que você pode cuidar hoje? Eu peco em viver murmurando. Por quê? Qualquer coisa, qualquer murmuração é contra Deus. Qualquer coisa. Em não buscar os meios da graça. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Verso 6. Nós não demos ouvido aos teus servos, os profetas. Você está querendo? Tem que dar ouvido para você, não, para mim não. Esse negócio de não toque no ungido do Senhor, isso é mensagem vigarista. Eu não. Mas os profetas inspirados pela palavra, esse eu e vocês temos que ouvir. E o que eles estão dizendo para nós? Ou isso aqui não é para você? Não demos ouvidos aos profetas do Senhor, quais? Todos eles, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Como está a sua vida diante dele? Você está buscando? O que você ouve? O que você vê? Às vezes eu converso em casa. O que você lê? Isso é legalismo? O que nós devemos dizer ao Senhor? Daniel vai nos ensinar. Ó Senhor, estamos envergonhados porque temos pecado contra Ti. E toda essa desgraça que nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus. Isso está acontecendo agora. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é justo e porque Ele nos ama. O nosso Deus é justo em tudo o que faz. Você acha que isso aí, como disse um pastor, o pastor disse que Deus não tem nada a ver com o coronavírus.
Ele julga o mundo, sim, mas ele trata com a sua igreja. Pedro diz que o juízo começa pela casa. Eu e você, se nós cremos. Ou você acha que não, irmãos? Nós, Senhor, devíamos estar envergonhados. E é isso aqui, olha o que Daniel diz. Ó Senhor, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa. E nós, irmãos, Ele nos tirou do inferno. Nós éramos filhos da ira. Será que isso não serve? Toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus. Deus trouxe a Babilônia para tratar com o seu povo. Deus governa o universo. Ele está tratando com a igreja agora. E a resposta da igreja não está glorificando a Ele. Por favor, não justifique. Por favor, não diga, vou cultuar online. Não diga isso. Isso não existe. Você pode dizer, eu estou com medo, sim. Eu tenho medo. Tudo bem, nós estamos no mesmo barco. Eu tenho medo, sim. Não, eu vou desafiar. Não, pode acontecer. Pode acontecer. Quinta-feira nós estávamos reunidos, orávamos porque Deus pode trazer desgraça. E Ele vai trazer para nos tratar. Os irmãos estavam aqui, ouviram? Ontem morreu a filha do irmão Luiz, 35 anos, provavelmente de Covid. Não estamos dizendo, não, vamos viver que Deus vai nos livrar, como alguns dizem, não. Mas mesmo que Ele permita, nós vamos abrir mão, nós vamos fugir, ou nós vamos buscá-lo sozinhos, e por consequência, se for sozinho, não vou deixar de estar com os meus irmãos em Cristo. Sim, tem os apóstatas modernos, as heresias, sempre teve, os defensores de ideologias, os defensores, aqueles que amaram, e nós esperavam tudo no Messias, nesse Messias que está aí, que não é o nosso. Quantos não esperavam nele? E a gente olha para quê? A gente tem que olhar só para um. Não, agora a ideologia A, a ideologia B, brigando por causa disso. O Senhor nos tirou do Egito, Daniel disse. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que a gente precisa andar com Ele, buscá-lo nessa hora. E por último, nós precisamos clamar, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Ele diz lá dos versos 16 ao verso 19, agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, Senhor, age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome.
Por amor de Ti, Senhor, age, porque nós levamos o nome de Cristo. Olha com bondade, Senhor, para a Tua igreja. Nos perdoe, Senhor. Como eu espero que a gente ore isso de verdade. Como eu espero que não acabe aqui. Olha para a sua igreja, Senhor. Nos perdoa. Age, Senhor. Daniel sabe que se Deus não fizer, não vai acontecer nada. Senhor, nós somos chamados para ser sal e luz, mas a gente não tem poder para isso. Leva-nos a buscar o Senhor. Faz isso, Senhor, para a sua glória. Ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu servo. Ouve, Senhor, a igreja. Olha com bondade para a tua igreja. Nós não estamos fazendo, Senhor, te pedindo por sermos justos. Nós sabemos que não é isso. Mas nós clamamos porque cremos na tua aliança de amor para conosco, a tua grande misericórdia por nós. Ouve, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Age. Por quê, irmãos? Eu espero estar enganado, irmãos. E eu posso estar. Eu posso estar muito enganado. Mas, irmãos, o que vem pela frente para a igreja, não há nenhum sinal de melhora. É por isso que nós precisamos nos arrepender e buscar a Deus, porque para enfrentar isso, só se Deus agir em nós. É por isso que a gente tem insistido aqui. Irmãos, eu disse outro dia, a arrecadação da comunidade, sabe o que disseram uns vigaristas do jornal em Los Angeles? Disse que o John MacArthur estava reunindo porque ele não queria perder a arrecadação. Irmãos, sabe o que aconteceu conosco aqui? A arrecadação aumentou. Deveria não falar nada. Deixar como está. E usar. Por amor a vocês, vamos ficar em casa. Mas não é isso, irmão. É por amor, vamos buscar o Senhor. Vamos andar com Ele, com o povo dEle. Para Ele tratar conosco. Porque os dias que vêm, irmãos, são tenebrosos para nós. E sem o poder do Espírito, pode ser quem for, não consegue. Eu espero no Senhor que Ele venha nos quebrantar, irmãos. E que Ele nos conceda a graça para nos levar a buscar Sua presença. E para nos transformar para a glória dEle.